Aliás, eu vou conversar sobre isso com o Arnaldo Jardim, deputado federal do Cidadania de São Paulo. Arnaldo, bem-vindo, boa noite, muito bom ter você aqui. O senhor que entende muito aí desse assunto, pergunto se esse valor liberado, esses 4 bi, se isso é suficiente para conseguir atender às necessidades deste setor tão importante para o nosso país, que é o agropecuário. Boa noite, Trali, boa noite a todos os amigos que nos acompanham pela Globo News. Você gosta de sempre ser muito preciso, Trali, nas análises, e eu quero agregar alguns números. O Plano Safra, ele determina um auxílio para o plantio e investimento da safra, o custeio e o financiamento. A safra, em geral, que nós usamos como parâmetros, é do meio do ano anterior, 2024, e até no meio do ano. Nós pegamos e sempre falando de uma safra 2024, 2025. Dessa safra, o setor agro vai investir no custeio e no financiamento 1 trilhão, esse é o número, 1 trilhão e 200 bilhões. O Plano Safra, o conjunto das linhas do Plano Safra, tem uma parcela importante, mas é uma parcela de 368 bilhões. É bem menor do tudo que vai gerar e vai girar na economia. Desse 368 bilhões, qual é a parte orçamentária que o governo vai colocar para equalizar algumas linhas de crédito para a agricultura familiar e para os pequenos agricultores, concentradamente? 18 bilhões. O ano passado já houve um desembolso disso. Se esperava que agora continuasse a ocorrer, porque nós estamos num momento chave, colhendo a safrinha, iniciando o plantio da safra. E tudo indica que nós teremos uma safra muito importante. A preocupação do governo é a inflação dos alimentos. O setor vai dar uma grande contribuição com essa safra a diminuir o custo exatamente dos alimentos. Nesse instante, houve a interrupção. Dos 18 bilhões, parte já foi liberada e agora o ministro Haddad, que teve boa vontade para retomar esse assunto, cedeu aos nossos apelos, compreendeu a importância e conseguiu fazer uma gestão interna de remanejar linhas para que viessem 4 bi e manter esse fluxo. É importante, não sabemos se será suficiente, porque no meio disso, César Tralli, amigos da Globo News, o que aconteceu? A brutal elevação da taxa Selic. Agora mesmo a Anelisa faz um apanhado muito importante. O governo reclama que o Congresso ainda não votou, mas ela identificou no pé de meia, no auxílio gás e na própria questão do Plano Safra, 3 itens que o governo não terminou de apresentar concretamente as suas contas. E quando foi enviada a proposta, em agosto do ano passado, nós tínhamos um cenário de juros totalmente diverso. Então, o governo precisa recalcular a sua proposta de orçamento e, em cima disso, nós podemos deliberar. Nós estamos empenhados em que haja esse fluxo para o Plano Safra e estamos empenhados em começar a discutir, com diálogo, como sempre fizemos, o novo Plano Safra, que deverá ser definido até aproximadamente maio deste ano. Deputado, esse atraso na liberação desse dinheiro, o senhor vê com preocupação no sentido de impactar a colheita, a safra desse ano? Porque, ou de repente até impactar no que vem pela frente, porque a gente sabe que há uma expectativa muito grande de que as safras desse ano sejam bem melhores do que as safras do ano passado. Mas esse atraso na liberação do recurso, isso pode trazer prejuízo ou o senhor não vê isso como algo muito preocupante agora? Uma indústria, quando você tem um atraso na liberação de um recurso, que você posterga a compra de um equipamento ou de uma matéria-prima, ou até a contratação de pessoal, você consegue, daí um mês, retomar o projeto. Na agricultura, e você é um grande conhecedor, César, você conhece bem o nosso interior de São Paulo, conviveu em áreas de fronteira agrícola, eu já o encontrei nesse momento. Você sabe que há a chamada janela de plantio. Quando condições climáticas acontecem, você está encerrando uma safra, o Brasil faz isso, conecta com outro momento. Se você atrasar, você tem perda de produtividade, você tem risco de comprometer o volume e, em alguns casos, pode até comprometer a própria safra. Esse foi o sentido do apelo que nós fizemos.
quando houve a interrupção. Todos aqueles projetos que estavam autorizados saíram, os outros que estavam em análise, prestes a ser assinados, foram interrompidos por todas as instituições quando receberam esse comunicado do governo, do Banco Central, que disse o Banco Central, parem, porque não tem recursos previstos para equalizar o juro. E isso provocou uma determinação. Há um risco, sim, se isso não for retomado, por isso que nós saudamos aquilo que foi a iniciativa, o diálogo que tivemos com o ministro Haddad para retomar, para que esse encadeamento não fosse comprometido. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pela sua presença, desejo uma ótima semana e já convido o senhor para voltar para tratar desse tema tão importante para o Brasil, que é o agro, né, na pecuária, nas plantações, nas lavouras, com impacto importantíssimo na nossa mesa e na nossa economia. Um forte abraço para o senhor. E na vida dos cidadãos. Muito obrigado, César. Obrigado, tudo de bom. Obrigadão.